Dizer que é um prazer recebê-los, a mãe do Hamilton, a irmã do Hamilton está aí, outros visitantes, glória a Deus por isso, não é? Vamos orar. Pai Santo e Justo, nós agradecemos ao Senhor, Pai, pelas misericórdias do Senhor, pela paciência do Senhor, pela bondade do Senhor, Pai. Ó Deus, nós não temos palavras para expressar, Pai, conforme a Tua grandeza, Pai, e diante da nossa necessidade, da nossa limitação, para agradecer ao Senhor, Pai, por tudo. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos dá instrução, nos dá correção, Pai, e nos ensina o caminho a seguir. Ó Deus, te agradeço pela vida da Tua igreja aqui reunida. Te agradeço, Pai, pela vida dos visitantes, que desde já o Senhor esteja derramando bênção sobre a vida deles. Ó Pai, que eles possam sair daqui hoje, Pai, conhecedores do Teu propósito, da Tua verdade. E Deus nos ajuda a sermos servos fiéis e praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amados irmãos, queridos visitantes, hoje o nosso tema da mensagem é um tema muito especial. Essa manhã a gente vai meditar a respeito de sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, nós podemos pensar várias coisas, não é? Quem não gosta de ser vencedor? Você quer ser vencedor? Vencedora? Amém. Agora, eu queria que você soubesse nessa manhã, quando a palavra de Deus nos ensina isso, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, eu queria que você saísse daqui hoje com o real propósito dessa mensagem, a realidade contida nessas palavras, e saber que eu não estou aqui para pregar para você o evangelho fácil, das facilidades, das promessas que vão além da palavra, o evangelho que muitas vezes é distorcido e ensinado de forma equivocada, como se uma pessoa, quando se converte, todos os problemas se acabam, a pessoa não vai passar mais por angústia, por tribulação, a pessoa vai ter todas as suas dívidas quitadas imediatamente. Não é assim que a gente tem ouvido em tantos locais, não é? Mas eu não vim falar do evangelho fácil, eu vim falar do evangelho conforme a Sagrada Escritura nos ensina. Então, eu queria que a gente pensasse que vencedor, aos olhos do mundo, ele vai ter algumas características, e que nem sempre serão as mesmas características dos vencedores segundo os propósitos de Deus. Então nós precisamos ter isso bem claro em nossa mente, porque muitas vezes nós vemos irmãos passando por tantas dificuldades, mas o irmão ainda assim ele é mais que vencedor. E eu queria falar para você a respeito disso hoje. Mais do que vencedor? Vencedor em quê? Vencedor como? Quando? Então nós precisamos lembrar e precisamos meditar na Escritura. E aí eu já faço a primeira pergunta, não é? Quantos versículos da Bíblia, ou quantos capítulos da Palavra de Deus você conseguiu ler essa semana? Porque a Palavra de Deus diz que nós erramos pela falta de conhecimento. Olha, pela falta de conhecimento está cheio de gente seguindo homens e desprezando a correção e a instrução de Deus. Então, irmãos, leiam, meditem na Palavra de Deus. É ela que vai te dar o conhecimento necessário a respeito de Deus. Não acredite em mim, acredite em Deus. Aquele que tem conhecimento da palavra tem condição de confrontar até aquilo que eu estou dizendo agora. Isso é a vontade de Deus. Deus quer que você tenha esse conhecimento da palavra. Sabe para quê? Para que você não caia no engano, para que você fuja das tradições humanas. Oh, meu Deus, as tradições nos afastam de Deus, mas a palavra dele nos aproxima dele.
Então, para ser vencedor, primeiramente, diante de Deus, precisa de você aceitar o combate. De fato, não pode ser vencedor aquele que não luta, aquele que não combate. E o apóstolo Paulo vai ser alguém que eu vou citar aqui muito essa manhã, porque o apóstolo Paulo ele foi um bom combatente. Abre em 2 Timóteo, capítulo 4. Se você está sentado ao lado de alguém que não tem a palavra aí, compartilhe a palavra com essa pessoa, para que ela possa ler também. 2 Timóteo, capítulo 4. Enquanto vocês localizam aí, eu queria dizer aos visitantes, né? Vocês receberam um livro que vai te ensinar muitas coisas a respeito da sã doutrina que está na palavra de Deus. E se você, o propósito é que você leia esse livro, e se você tiver alguma dúvida, que você possa me procurar os presbíteros, o Alexandre, e a gente vai poder então sentar com você, com calma, para a gente realmente entender todos os pontos que estão aí. Esse guia é um guia muito importante. Então diz a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo Paulo, ele sofreu muitas tribulações. Ele sofreu perseguição. Ele, nesse contexto aqui, eu tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos na última quarta-feira. Ele estava passando por grandes aflições. Ele já sabia que ele estava próximo de morrer. Ele já estava preso pela segunda vez. Ele foi abandonado, versículos 9 e 10, cristão que acompanhava Paulo durante a sua jornada, abandonou a fé, abandonou Paulo. Ele sofreu com a maldade dos outros, ele não teve ninguém para poder defendê-lo no seu primeiro julgamento. Então a vida do apóstolo Paulo não era um mar de rosas, não era essas inverdades que são pregadas, não é mesmo? E mesmo assim, o apóstolo Paulo estava certo de que ele era um vencedor. O apóstolo Paulo tinha convicção de que ele era um vencedor. As coisas externas diziam o contrário aos olhos do mundo. Uma pessoa que é presa injustamente, uma pessoa que é presa por pregar o evangelho, uma pessoa que sofre, uma pessoa que é abandonada, que não tem ninguém para ir a favor dela no julgamento diante dos homens. E mesmo assim ele tem a convicção de que em Cristo ele é mais que vencedor. Como pode isso? Como alguém que sabe que vai morrer pode falar que é mais que vencedor? E aí eu quero compartilhar com vocês, irmãos, que muitas vezes o nosso conceito de vitória, o nosso conceito do que é um vencedor ou do que é um fracassado, muitas vezes esse conceito está errado. Está errado quando nós julgamos não conforme a palavra de Deus. Então a gente precisa entender esse conceito equivocado, porque Jesus disse que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. E o apóstolo Paulo sabia disso. O apóstolo Paulo sabia que era mais interessante perder a sua vida por causa da obra de Deus, porque ele ia herdar a coroa da salvação. Ele ia herdar a vida eterna. Paulo tinha isso na mente. Jesus apareceu para ele. Jesus falou com ele face a face.
no momento da sua conversão. Então, irmãos, todo aquele que é convertido entende essas palavras. Entende que o propósito nosso não é uma vida tranquila e agradável aqui na terra, não. Mas a nossa pátria não é daqui, a nossa pátria é celestial. Por isso, importa mais agradar a Deus do que aos homens. E quando você estiver passando por alguma tribulação, você precisa lembrar disso constantemente, que a nossa pátria não é aqui na terra. O apóstolo Paulo sabia também que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, como está escrito em Atos 14, 21 a 22. Então observa que não é fácil. Jesus ele não prometeu uma vida tranquila. Jesus disse que no mundo a gente ia ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque o nosso mestre ele venceu o mundo. E o nosso mestre venceu o mundo sendo crucificado, sendo morto numa cruz, nu, envergonhado. Então eu creio que realmente o evangelho precisa ser pregado conforme a palavra de Deus, não para agradar homens, mas para agradar o Senhor. E o que o apóstolo Paulo sabia também era o valor, a necessidade e o sentido da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. É isso que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. É isso que faz toda a diferença em relação ao tema, mais do que vencedor. Você precisa entender a obra redentora de Cristo. E aí, é muito interessante a gente entender a passagem que foi lida, não é? Porque o apóstolo Paulo, de fato, ele não entendia o que era Jesus Cristo, o que era servir a Deus, porque de fato no início ele perseguiu a igreja de Deus, ele assolava os irmãos, ele pediu cartas para poder ir, prender, lançar no cárcere, separar famílias. Mas o apóstolo Paulo, ele achava que estava agradando a Deus. E aí eu falo para vocês, irmãos, para você que está me acompanhando aí, através de um computador, através da internet, não adianta você achar que agrada a Deus. Você precisa agradar de fato a Deus conforme a sua palavra. Se você me convida para ir na sua casa e você vai preparar um prato especial para mim, sem saber o que eu gosto, você vai correr um sério risco de me desagradar. E assim é diante de Deus. Como pode alguém que não conhece a vontade de Deus querer agradar a Deus? É impossível. Então você precisa meditar na palavra, buscar de Deus, orar a Deus, falar: Senhor, me mostra a tua vontade, e debruçar diante da palavra de Deus, e Ele vai falar no seu coração, assim como falou no meu. Eu comecei a ler a palavra de Deus com 11 anos de idade, e Deus já falava no meu coração. Então nós precisamos conhecer como agradar a Deus. E o apóstolo Paulo, achando que agradava a Deus, participou da morte de cristãos fiéis, condenava a igreja de Deus. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo vivia pela lei. E aí entra a leitura que o nosso irmão fez. Pela lei, aquele que deixa de cumprir um ponto da lei se torna maldito de Deus. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e o povo dirá amém. Abra sua Bíblia que você vai ler isso daí em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26. Deuteronômio 27, versículo 26. Deuteronômio 27, versículo 26. Olha o que está escrito aí, a palavra de Deus. Lembra que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei,
não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Então, o apóstolo Paulo, ele vivia pela lei. A lei dada por Deus através de Moisés ao povo judeu. E no capítulo 28 de Deuteronômio, a gente tem as consequências da obediência à lei e também as consequências da desobediência à lei. De fato, no versículo 1 ao 14, nós veremos as bênçãos por obedecer. E do versículo 15 ao 68, a gente vai ver as consequências das desobediências. E eu falo para vocês, irmãos, a consequência é terrível. Ué, Samir, mas você está pregando a respeito da lei? Sim. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente sendo enganada. Tem muita gente vivendo um passo na lei e um passo na graça. Como que se a gente fizesse alguma coisa diante da lei, se a gente vai ser melhor do que alguém. Como que se a gente praticasse alguns pontos da lei, a gente pudesse então dizer, não, olha, mas olha só o que eu faço. Não estou falando que é o caso da nossa congregação, não. Glória a Deus por isso. Mas pessoas em tantas, e é por isso que surgem tantas religiões, tantas ideias diferentes. Pessoas que acham que tem que orar, fazer determinadas orações durante tantas vezes, para serem ouvidas. Aquelas repetições, Jesus falou, não useis de vãs repetições. E tantos outros pontos, irmãos, que eu poderia falar horas e horas aqui para você. Coisas que não trazem nenhum benefício. Sabe por quê? Porque a palavra diz, se você quiser viver pela lei, não adianta praticar só um ponto não, é necessário praticar toda a lei. E essa totalidade da lei, ela mostra para nós uma coisa importante. O tamanho do padrão da santidade de Deus. E mostra também que, de fato, por nossas próprias mãos, nunca iremos poder pagar a nossa dívida. Nunca. É uma dívida impagável. Porque a santidade de Deus é um padrão que nós não conseguimos chegar por nossas próprias mãos. Então, aqui nas consequências da desobediência, a gente sabe que, olha, maldito vai ser tu na sua cidade, no seu campo, maldito o teu cesto na tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da terra. Misericórdia. Era isso que nós tínhamos, gente. A promessa da maldição. Aí as pessoas falam assim, olha, mas como pode isso? Porque não conhecem a Deus. Porque se conhecer a Deus, vocês vão ver que Deus é o reto juiz. Deus tem bênçãos e maldição. Você precisa escolher. E o próprio Senhor fala, escolhe a bênção. Deus quer que você escolha a bênção. Mas de fato, durante muitos anos da nossa vida, nós temos tomado atitudes e temos escolhido as maldições. E tem pessoas sendo escravizadas, a pessoa não consegue prosperar no trabalho, a pessoa não consegue prosperar no relacionamento, a pessoa não consegue fazer nada direito, parece que tudo que ela faz dá errado. Pessoas não estão entendendo a viver como Jesus Cristo. Pessoas, às vezes, estão querendo viver pela lei. As pessoas acham que o que ela faz, e eu conversava com uma pessoa essa semana e falei assim, eu sirvo a Deus de um modo muito peculiar. Eu falei, peraí, como é que é? Não, eu sirvo a Deus assim, distribuo umas cestas básicas, faço isso, faço aquilo. Aí eu falei assim, o que você acha de servir a Deus de verdade? E aí a pessoa tomou um choque, e eu falei, olha, é necessário você nascer de novo, da água e do batismo, assim como Jesus ensinou. E aí eu confrontei ele e falei, não, eu nunca fui batizado dessa forma. Eu falei, então você já está negligenciando o início da carreira, não é? Como é que você pode chegar no final se você não entra pela porta? E aí a pessoa está passando esse final de semana com isso, não é? E agora, no próximo encontro, eu pretendo realmente continuar a mostrar a verdade de Deus. Então,
Cumprir toda a lei é uma tarefa impossível ao homem. O que eu estou querendo dizer com isso, irmão? Esse alto padrão de santidade você nunca vai alcançar sozinho. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vai ver algo que está manchado pelo pecado. O imperfeito tentando agradar o perfeito. Graças a Deus que conosco, não é? Isso não é a verdade, eu vou falar por quê. Mas, de fato, se alguém falhar em algum ponto da lei, esse será condenado. E tem tanta pessoa que pode ser acusada pelo diabo. Ele é o acusador. E quanto mais lei, mais pontos de falha, mais acusações do diabo. Por isso que a palavra fala que a lei ela não aperfeiçoa nada. De fato, a lei serviu de aio. É a parreira da uva, né? É a sustentação. Porque a lei de Cristo é a lei da liberdade. Glória a Deus. Então, a gente precisa voltar nessa passagem de Gálatas, capítulo 3, que o irmão começou a ler. Vamos voltar lá, irmãos. A Bíblia é assim, ela é feita para ser lida, né? Gálatas 3. A partir do versículo 10. Então a pergunta é: nós queremos ser vitoriosos, mais que vencedores? Ou você quer ser uma pessoa maldita? Palavra forte, não é? Mas é a palavra verdadeira. Deus está propondo bênçãos e maldições. Versículo 10 de Gálatas capítulo 3. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então, maldito todos aqueles que não praticam todas as coisas do livro da lei. Verso 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Agora você tem condição de entender por que em Cristo você é mais que vencedor. E não importa o que se passa ao seu redor, não importa as coisas que te acometem no seu dia a dia, porque a lei que era impagável, a lei que te fazia maldito, a lei que te amaldiçoava, Jesus se fez maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Glória a Deus por isso. Eu queria que você entendesse que Jesus Cristo suportou aquela cruz por mim e por você, para que Deus agora olhe para nossas vidas e não veja mais um maldito, uma maldita, mas Jesus está vendo o sangue de Cristo. Deus está vendo o sangue de Jesus naquela cruz e olha, meu filho se fez maldito no lugar dele, e a minha dívida ele pagou. A sua dívida Jesus quer pagar. Se você não se converteu ainda, se você não entregou sua vida para Jesus, se você não passou pelas águas do batismo enquanto você é adulto, consciente das coisas, que você reconhece o seu pecado, que você sabe da necessidade, se você não fez isso ainda, não perca seu tempo. Nós vimos aqui a nossa irmã,
talvez nos últimos dias, talvez não, Deus é que tem os dias dela contado, mas a irmã, diante de uma grande dificuldade, ela falou assim, não, eu quero batizar. Ela entendeu que sem a marca de Jesus, ela vai ser maldita, que sem a marca de Jesus, ninguém pode salvar a si mesmo. As coisas boas que a gente faz, elas não são capazes de atingir o padrão da santidade de Deus. As coisas boas que você faz é muito bom, mas a palavra diz que você primeiro precisa ter a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e depois andar nas boas obras, as quais Deus já preparou de antemão para andarmos nelas. Você precisa entender isso, e aí você vai entender que com Cristo você é mais que vencedor. A palavra diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas, glória a Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, a verdade é essa, sem Jesus, sem a marca de Jesus, ninguém vai herdar a vida eterna. Não adianta tampar o sol com a peneira, não existem outras possibilidades. Eu por mim mesmo eu não consigo melhorar sozinho, porque quando eu faço isso, eu estou negando a Jesus. Quando eu faço assim, olha, eu consigo sozinho, pelas minhas experiências, eu consigo melhorar sozinho até atingir a sabedoria total, sabe o que eu estou dizendo no íntimo? Jesus, não é para mim não. Jesus enfrentou a cruz, mas é para os outros, para mim não, porque eu consigo sozinho. E eu quero declarar para você, irmãos, não caia nesse engano. Jesus é para nós, Jesus é para mim e para você. Jesus quer que você tenha a vida eterna. Jesus quer que você seja um vencedor, não conforme os padrões do mundo. Quando a Bíblia diz que todos pecaram, quantos ficaram sem pecar? Quantos ficaram sem pecar? Todos pecaram, todos pecaram. Jesus, em determinada situação, as pessoas querendo apedrejar aquela mulher adúltera, e Jesus lá escrevendo na terra, né? E aí então, Jesus levanta e fala, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Isso acontece nos nossos dias também. E aí a palavra diz que dos mais velhos aos mais novos, todo mundo foi deixando a sua pedra de lado, tomando o rumo de casa. Sabe por quê? Porque não tinha nenhum justo, nenhum que não tinha pecado. E eu falo aqui no meio dessa congregação que eu não conheço nenhum justo, nenhum que não tem pecado. Se você fala que não tem pecado, pode somar mais um, né? Que é a mentira, né? Você acabou de pecar de novo, porque você está mentindo, porque a palavra diz que todos pecaram, e por isso carecem da misericórdia de Deus. Lembra de Adão? Quantos pecados Adão cometeu? Um pecado. Quem dera se eu tivesse cometido só um pecado, quem dera, né? Mas por um pecado, o homem saiu da presença de Deus e passou a experimentar a morte. E eu estava conversando com a minha esposa, e eu creio que esse seja o maior desafio que incomoda tanto o ser humano, a realidade da morte. Nós envelhecemos, a nossa pele muda, o nosso cabelo muda, né, meu bem? Os nossos filhos crescem, o nosso corpo já não responde mais, e aí nós somos confrontados, as pessoas que a gente conhece morrem, amigos, parentes, e a gente o tempo todo é colocado em confronto com essa realidade que é a morte. Mas Paulo sabia em quem ele cria, Paulo sabia quem ele servia. Paulo abandonou a lei e decidiu se batizar, e batizando ele pregou a palavra de Deus, e ele vivia conforme a palavra de Deus, e ele falou que nem a morte, nem a vida poderia separar ele.
do amor de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Teria várias passagens para compartilhar com os irmãos a respeito de Jesus, da sua obra, a respeito do seu resgate, que ninguém pode fazer igual, ninguém. Já vi muitas pessoas escreverem livros, lançarem teorias, mas só Jesus enfrentou a cruz por mim. Ele merece o meu respeito, merece a minha honra e merece o meu louvor. Conheço muitos que morreram, mas só um que ressuscitou, que é Jesus Cristo. Só quem venceu a morte, só quem cumpriu toda a lei foi Jesus Cristo. Só Ele é digno de lançar uma nova proposta de aliança para o ser humano. E essa aliança está no sangue de Jesus. Eu queria que todos vocês pudessem ter a convicção no seu coração, e diante de tudo que você passa, você saber, com Jesus Cristo, eu sou mais que vencedor. Com Jesus Cristo, não há tribulação que me desanima, não há circunstâncias externas. As pessoas podem falar, podem zombar, podem caluniar, o mal pode se levantar, mas com Jesus Cristo eu sou mais que vencedor. Basta eu perseverar, e a palavra de Deus é fiel. Persevera no Senhor, e o mal fugirá de vós. Confessa Jesus diante dos homens, e Ele vai te confessar diante do Pai. Enquanto os presbíteros vão estar aqui à frente, nosso irmão vai estar orando, aliás, nosso irmão vai tirar um cântico. Os pastores dessa igreja estão aqui disponíveis para você receber uma oração. Se essa palavra entrou no seu coração e você ainda não tem um sinal de Jesus, peça ajuda. Enquanto a vida, a esperança. Não deixe o tempo passar. Em que você possa sair daqui realmente abençoado. Que o nosso Deus seja